Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a aula 7. A gente vai falar ainda sobre o tema principal, que é hidráulica, e o tema de hoje é unidade de força básica. Perfeito? Então vamos em diante. Então, aula 7, unidade de força básica. Reservatórios hidráulicos. Para que a gente alimente o nosso sistema hidráulico, a gente precisa ter um reservatório. E esse reservatório tem a função hidráulica, de conter ou armazenar o fluido hidráulico do sistema. No nosso caso, vai estar armazenando óleo. Tá? Então, a gente tem que ter aí uma unidade, de força para que ocorra o funcionamento do nosso circuito. E esses reservatórios são dotados de bombas, alguns tipos de bombas que a gente vai estar comentando aqui nessa aula. Tá? Por fim, esse desenho essa imagem mostra um reservatório hidráulico. Do que consiste um reservatório hidráulico? Então, pessoal, os reservatórios hidráulicos, eles consistem de 4 paredes, geralmente de aço, uma base abaulada, um topo plano com uma placa de apoio, 4 pés, linhas de sucção, retorno e drenos, assim como plug de dreno, indicador de nível de óleo, tampa para o respiradouro e enchimento. Também tampa para limpeza e placa defletora. Aqui a gente tem um desenho mostrando internamente o que é cada componente citado nesse texto ao lado. Seria a base, a linha de retorno, o dreno, enfim. A gente tem aí algumas peças que compõem o nosso reservatório hidráulico. É aqui que é armazenado todo o óleo que vai alimentar o nosso sistema. Filtros hidráulicos. Então, os reservatórios, pessoal, possuem filtros para reter as impurezas do óleo, ou seja, as impurezas de todo o sistema. Coloco para vocês aqui como texto a necessidade do filtro. No entanto, não é reconhecida na maioria das vezes, pois o acréscimo deste componente particular não aumenta de forma aparente a ação da máquina. Mas o pessoal experiente de manutenção concorda que a grande maioria dos casos de mau funcionamento de componentes e sistemas é causado por contaminação dessas partículas. As partículas de sujeira podem fazer com que as máquinas caras ou grandes falhem. Então, é sempre bom a gente ter um filtro no nosso reservatório, para assim filtrar o sistema e manter em funcionamento, não haver entupimento das válvulas, para que todo o equipamento funcione perfeitamente. Em questão à contaminação, ela interfere nos fluidos hidráulicos. A contaminação ela causa problemas no sistema hidráulico porque interfere no fluido, que tem 4 funções, o nosso fluido, que é transmitir energia, lubrificar as peças internas que estão em movimento, fazer a transferência de calor e vedar as folgas entre as peças em movimento. Então, o nosso fluido não é simplesmente algo que a gente coloca dentro do reservatório e pronto. Ele também tem aí essas 4 finalidades para que possa manter o sistema num bom funcionamento. Em questão de filtro, para a gente dar uma ênfase nisso, eu coloquei um tema aqui chamado Elementos de Filtro de Profundidade. Vou fazer a leitura para ficar mais compreensivo. Os elementos do filtro de profundidade
forçam o fluido a passar através da espessura apreciável de várias camadas de material. É como se eu tivesse uma peneira, né, pessoal? A contaminação é retida por causa do entrelaçamento das fibras. Fibras é o que constitui o filtro e a consequente trajetória regular que o fluido deve tomar. Os papéis tratados e os papéis sintéticos são usados comumente como materiais porosos de elementos de filtro de profundidade. Então, aqui a direção do fluxo, né, do nosso fluido, as impurezas, elas, né, vão sendo filtradas para passar o menos possível para o nosso equipamento. Então, é dessa maneira que eles filtram. Imagine um coador, né, de café, que a gente tem o pó que fica retido, né, deixando passar só o líquido, tá? Algo parecido com isso. Também podemos pensar no nosso carro, né? O nosso carro também tem essa ideia, né, de filtrar as impurezas que vão para o motor. Aqui é só a construção típica, né, dos filtros. Nesse caso aqui a gente tem um filtro aqui com a construção típica de fibra de vidro grossa, né? Olha só, ela aumentada 100 vezes, a gente começa a ver aqui, né, que em alguns pontos, na maioria dos pontos, né, as impurezas vão parar. E assim também, né, a gente tem a fibra de vidro fina, né? Está aumentado 100 vezes também aqui no microscópio para a gente entender, né, o entrelaçamento entre elas para que ocorra, né, a filtragem aí do fluido. Aqui a gente fala um pouquinho de elementos do tipo de superfície, tá? Então, um filtro do tipo de superfície, um fluxo de fluido tem trajetória direta de fluxo através de uma camada de material. A sujeira é retida na superfície do elemento que está voltada para o fluxo. Telas de arame ou metal perfurado são tipos comuns de materiais usados como elemento de filtro de superfície, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, né, como se fosse uma tela, e aqui uma grade, né, de 74 micras, tá? O furo aqui é de 74 micras, né, o quadradinho aqui, a malha, vamos dizer assim. Então, as partículas que forem superiores vão ficar retidas já na superfície, tá? Aqui a gente tem uma comparação, né? Essa comparação mostra para a gente aqui o material, né, do meio filtrante, se é de fibra de vidro, se é de celulose ou se é de tela. E as eficiências, né, a eficiência de captura. Se for de vidro, é alta. Se for de celulose, é moderada. Se for de tela, é baixa. A capacidade de retenção vai reter bastante, é alta. Vai reter, né, média. E vai reter pouca coisa aqui, isso é baixa. Pressão diferencial, vida no sistema e o custo geral, tá? Então aqui é uma comparação de meios filtrantes para o nosso fluido dentro, né, da nossa unidade de força. Bom, existem alguns tipos, né, de filtro, tá? Então eu coloco um tema aqui como tipo de filtragem pela posição no sistema, né? Em que posição que o filtro está no sistema. O filtro é a proteção para o componente hidráulico. Seria ideal que cada componente do sistema fosse equipado com seu próprio filtro, mas isso não é economicamente prático na maioria dos casos. Começa a ficar caro. Para se obterem melhores resultados, a prática usual é colocar filtros em pontos estratégicos do sistema, né, para que consiga filtrar o quanto mais e também não fique um custo tão alto. Existem, né, dois tipos de filtros aí de sucção que a gente chama, tá? Tem o filtro de sucção interno, que são os mais simples e mais utilizados. Tem a forma cilíndrica, com tela metálica, com malha de 74 a 150 microns, não possuem carcaça e são instalados dentro do reservatório, abaixo do nível do fluido.
Então, apesar de serem chamados de filtro, impedem apenas a passagem de grandes partículas. Na língua inglesa são chamados de strainer, que significa peneira. Tá? Então, a gente tem aqui, né, um desenho, uma simbologia, né, através de simbologia, a gente tem cilindro aqui, né, o pistão, a gente tem a válvula, tem o manômetro, tem a unidade de força, e a gente tem aqui, ó, o filtro interno, ó, ele fica aqui abaixo, né, ó, tá? Ele fica bem abaixo, né, praticamente por último. Bom, quais são as vantagens desse filtro e as desvantagens desse filtro? Protegem a bomba da contaminação do reservatório, por não terem carcaça são filtros baratos, e as desvantagens? São difíceis de manutenção, especialmente se o fluido está quente, né, difícil da gente retirar. Eles não possuem indicador, eles podem bloquear o fluxo de fluido e prejudicar a bomba, né, se não estiverem dimensionados corretamente ou se não conservados adequadamente, e não protegem os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba. E aí a gente tem também o filtro de sucção externo. O filtro de sucção externo, ele possui carcaças, e esses filtros são instalados diretamente na linha de sucção fora do reservatório. Então a gente tinha o filtro dentro do reservatório, que é o interno, e o externo é fora do reservatório. Bom, existem modelos que são instalados no topo ou na lateral dos reservatórios. Esses filtros possuem malhas de filtragem de 3 a 238 microns. Olha a diferença que a gente tem, né, em termos de filtragem em relação, né, ao filtro de tela. Tá? Então aqui a gente tem a simbologia, né, mostrando o filtro externo na nossa unidade, né, de força. Bom, quais são as vantagens desse filtro externo? E as desvantagens também. A vantagem é que protege a bomba contra a contaminação, né, do reservatório. Indicador, né, mostra quando o elemento está sujo ou não. Podem ser trocados sem a desmontagem das linhas de sucção do reservatório. Então facilita a manutenção. E as desvantagens disso? Eles podem bloquear o fluxo de fluido e prejudicar a bomba, né, se não estiverem dimensionados corretamente ou se não conservados adequadamente. Não protegem os elementos dos sistemas das partículas geradas pela bomba. Enfim, né, ele é melhor, mas ainda não protege totalmente. Tá? A gente utiliza para minimizar os problemas. Existe o filtro de pressão. Tá? O filtro de pressão ele é posicionado no circuito entre a bomba e um componente do sistema. A malha de filtragem dos filtros de pressão é de 3 a 40 microns. O filtro de pressão ele pode também ser posicionado entre os componentes do sistema. Aqui nós temos, né, a simbologia, e reparem que o filtro não está mais aqui embaixo, o filtro está entre os elementos, aqui está posicionado entre a válvula, né, e aqui a nossa unidade de força. Qual é a vantagem desse filtro? Eles filtram partículas muito finas, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Ele pode proteger um componente específico contra o perigo de contaminação por partículas. E as desvantagens desse filtro? A carcaça de um filtro de pressão deve ser projetada para alta pressão. São caros porque devem ser reforçados para suportar altas pressões, choques hidráulicos e diferencial de pressão. Filtro de linha de retorno. Então é um outro tipo de filtro. Está posicionado no circuito próximo do reservatório. A dimensão habitualmente encontradas nos filtros de retornos é de 5 a 40 microns. Então a gente tem aqui, né, um outro tipo de filtro, ó, está posicionado próximo do reservatório, tá? O filtro está aqui, ó, próximo do reservatório. Então é chamado de filtro de linha de retorno.
Vantagens do filtro: retém contaminação do sistema antes que ele entre no reservatório. A carcaça do filtro não opera sob pressão plena de sistema. Por esta razão, é mais barata do que um filtro de pressão. O fluido pode ter filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. E a desvantagem desse filtro? Não há proteção direta para os componentes do circuito. Em filtros de retorno de fluxo pleno, o fluxo surge da descarga dos cilindros, dos atuadores e dos acumuladores. Pode ser considerado, quando dimensionado. Uma terceira desvantagem: algum componente do sistema pode ser afetado pela contrapressão gerada por um filtro de retorno. Ou seja, ambos os filtros têm suas vantagens e suas desvantagens. Falando de reservatório e o que vai dentro do reservatório, que seria o filtro, a gente tem também que compõe o nosso reservatório, ali, a nossa unidade de força, são as bombas hidráulicas, são elas que colocam pressão para que todo o sistema fique pressurizado ali e consiga fazer as movimentações das peças. Então, pessoal, as bombas hidráulicas, elas convertem energia mecânica transmitida pelo acionador principal, que seria um motor elétrico, um motor de combustão interna, em energia de trabalho hidráulica. Essa bomba ela tem ação de bombeamento. É a mesma para cada bomba. Todas as bombas geram um volume crescente no lado da pressão. Entretanto, os elementos que desempenham a ação do bombeamento não são os mesmos em todas as bombas. O tipo de bomba usada em um sistema hidráulico industrial é uma bomba de deslocamento positivo, pressão positiva. Há muitos tipos de bomba de deslocamento positivo. Então, por esta razão, precisamos ser bem seletivos e nos concentrar nas mais comuns. Essas são as bombas de engrenagem, de palheta e de pistão. São os três tipos de bombas mais comuns, mais simples e bastante utilizadas na hidráulica. Falando em bombas de engrenagens, aqui tem uma imagem de uma bomba de engrenagem. Ela não está mostrando internamente, mas por fora. A sua descrição é o seguinte: a bomba de engrenagem consiste basicamente de uma carcaça com orifícios de entrada e saída. Então tem orifício de entrada e tem aqui atrás o orifício de saída. E de um mecanismo de bombeamento composto de duas engrenagens. Uma das engrenagens, a engrenagem motora, é ligada a um eixo e conectada a um elemento acionador principal. A outra engrenagem é a engrenagem movida. Aqui nós temos uma vista explodida para mostrar aqui quem é a engrenagem motora, que ela é movida aqui por um motor elétrico, por exemplo. E aqui tem a engrenagem também, a outra engrenagem movida. Então, o conjunto desses tipos de engrenagem faz a circulação do fluido dentro da bomba. Como que funciona a bomba de engrenagem? Então, no lado da entrada, os dentes das engrenagens desengrenam. O fluido entra na bomba, olha aqui, entrada aqui, fluido entra na bomba, sendo conduzido pelo espaço existente entre os dentes e a carcaça. Então, ele entra aqui na bomba, a parte verde, e aqui ele é distribuído entre os dentes e a carcaça. Para o lado da saída, onde os dentes da engrenagem engrenam e forçam o fluido para fora do sistema. Então aqui a gente injeta o fluido e aqui a gente faz a pressão do lado da saída desse fluido. Uma vedação positiva
neste tipo de bomba é realizada entre os dentes e a carcaça, e entre os próprios dentes do engrenamento. As bombas de engrenagem têm geralmente um projeto não compensado. Falando ainda, né, das bombas de engrenagem, tá? A gente fala um pouquinho da bomba de engrenagem externa. A bomba de engrenagem que foi descrita acima, né, ou seja, aquela que a gente acabou de ver, é uma bomba de engrenagem externa, isto é, ambas as engrenagens têm dentes em suas circunferências externas. Estas bombas são às vezes chamadas de bombas de dentes sobre dentes. Há basicamente 3 tipos de engrenagens usadas em bombas de engrenagens externas: as de engrenagem de dentes retos, as helicoidais e as que têm forma de espinha de peixe. Então aqui a gente tem, né, os 3 tipos de engrenagem que pode ser usado aí na bomba de engrenagem. Visto que as bombas de engrenagens de dentes, né, dentes retos, são as mais fáceis de fabricar. Esse tipo de bomba, ela é a mais comum no nosso dia a dia. Então tá aqui, ó, dentes retos. É essa a engrenagem. Bom, temos aí também a bomba de engrenagem interna. Uma bomba de engrenagem interna, ela consiste de uma engrenagem externa cujos dentes se engrenam na circunferência interna de uma engrenagem maior. O tipo mais comum de bomba de engrenagem interna nos sistemas industriais é a bomba tipo gerotor. O que é a bomba tipo gerotor? A bomba tipo gerotor é uma bomba de engrenagem interna com uma engrenagem motora interna e uma engrenagem movida externa. A engrenagem interna tem um dente a menos do que a engrenagem externa, enquanto a engrenagem interna é movida por um elemento acionado. Ela movimenta a engrenagem externa maior e de um lado do mecanismo de bombeamento forma-se um volume crescente, enquanto os dentes da engrenagem desengrenam. Do outro lado da bomba é formado um volume decrescente. Uma bomba tipo gerotor tem um projeto também não compensado. Então aqui eu tenho uma bomba tipo gerotor. Então o fluido que entra no mecanismo de bombeamento, ele é separado do fluido de descarga por meio de uma placa de abertura, enquanto o fluido é impelido da entrada para a saída. Uma vedação positiva é mantida, conforme os dentes da engrenagem interna seguem o contorno do topo das cristas e vales das engrenagens externas. Então aqui a gente tem, né, um desenho mostrando aqui o volume crescente e o volume decrescente. Aqui a gente tem o orifício de entrada, onde entra o fluido, né? Aqui é a bomba em si, né, a bomba tipo gerotor. Aqui é o orifício de saída. Então aqui a gente tem uma placa de orifício. Então, conforme a movimentação dessa bomba, a gente tem pressão na saída aqui do fluido. Temos também a bomba de palheta, tá? As bombas de palheta, elas produzem uma ação de bombeamento, fazendo com que as palhetas acompanhem o contorno de um anel ou carcaça. O mecanismo de bombeamento de uma bomba de palheta consiste de rotor, palhetas, anel e uma placa de orifício com abertura de entrada e saída. Então a gente tem aqui, né, ó, o desenho, né, a imagem de uma bomba de palheta. Bom, como que trabalha a bomba de palheta? O rotor da bomba de palheta suporta as palhetas e é ligado a um eixo que é conectado a um acionador principal, pode ser um motor, por exemplo. À medida que o rotor é girado, as palhetas são expulsas por inércia e acompanham o contorno do cilindro. O anel não gira, só as palhetas. Quando as palhetas fazem o contato com o anel, é formada uma vedação positiva
entre o topo da palheta e o anel. O rotor é posicionado fora do centro do anel. Quando o rotor é girado, o volume crescente e decrescente é formado dentro do anel. Não havendo abertura no anel, uma placa de entrada é usada para separar o fluido que entra do fluido que sai. A placa de entrada se encaixa sobre o anel. O rotor e as palhetas, entre entrada, né, se encaixa sobre o anel e o rotor e as palhetas. A abertura de entrada da placa de orifício está localizada entre o volume crescente, onde o volume crescente é formado. O orifício de saída da placa de orifício está localizado onde o volume decrescente é gerado. Olha só, a gente tem aqui o nosso desenho. Todo fluido entra e sai do mecanismo de bombeamento. O fluido entra e sai através da placa de orifício. As aberturas de entrada e saída na placa de orifício são conectadas respectivamente às aberturas de entradas e de saída na carcaça das bombas. Então a gente tem aqui a entrada do fluido. O fluido faz uma pressão e movimenta as palhetas, né, encostadas no cilindro, formando aqui uma rotação e fazendo sair com pressão positiva do outro lado aqui da bomba. Tá? É isso que ocorre. Bombas de pistão. As bombas de pistão geram uma ação de bombeamento, fazendo com que os pistões se alternem dentro de um tambor cilíndrico. O mecanismo de bombeamento de uma bomba de pistão consiste basicamente em um tambor de cilindro, pistões com sapatas, placa de deslizamento, sapata, mola de sapata e placa de orifício. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma bomba de pistão. Aqui também a gente tem uma outra imagem mostrando, né, a bomba de pistão de uma forma explodida. Como que funciona a bomba de pistão? Então, nesse exemplo da ilustração, né, que a gente viu no slide passado, um tambor de cilindro com um cilindro é adaptado, né, com um pistão. A placa de deslizamento ela é posicionada a um certo ângulo. A sapata do pistão corre na superfície da placa de deslizamento. Então a gente tem aqui, né, o desenho que mostra a placa de deslizamento, aqui a sapata do pistão, né, essa pecinha, aqui a gente tem o tambor do cilindro e tem o pistão. Então, com a movimentação, né, veja o que ocorre, né? O fluido ele entra e sai pressionado. Aqui está mostrando, né, de uma forma decrescente, né, a quantidade que vai diminuindo até terminar. Bom, ainda na bomba, né, no funcionamento da bomba de pistão, a gente pode dizer que quando o tambor de cilindro gira, a sapata do pistão segue a superfície da placa de deslizamento. A placa de deslizamento não gira, uma vez que a placa de deslizamento está a um dado ângulo do pistão. Uma vez que a placa de deslizamento está a um dado ângulo, o pistão alterna dentro do cilindro. Em uma das metades do ciclo de rotação, o pistão sai do bloco do cilindro e gera um volume crescente. Então, na outra metade do ciclo de rotação, este pistão entra no bloco e gera um volume decrescente. Então, a gente tem aqui a sapata do pistão, o pistão, a placa, né? Aqui a gente tem o mecanismo de bombeamento, né, da bomba e a placa de deslocamento. Tá? Então, a movimentação dessa placa faz com que, né, flua o fluido dentro do pistão. Na prática, o tambor do cilindro ele é adaptado com muitos pistões. As sapatas dos pistões são forçadas contra a superfície da placa
de deslizamento, pela sapata e pela mola. Para separar o fluido que entra do fluido que sai, uma placa de orifício é colocada na extremidade do bloco do cilindro, que fica ao lado oposto da placa de deslizamento. Um eixo é ligado ao tambor do cilindro, que o conecta ao elemento acionado. Este eixo pode ficar localizado na extremidade do bloco, onde há fluxo ou, como acontece mais comumente, ele pode ser posicionado na extremidade da placa de deslizamento. Neste caso, a placa de deslizamento é uma sapata e tem um furo nos seus centros para receber o eixo. Se o eixo estiver posicionado na outra extremidade, a placa de orifício tem o furo do eixo. A bomba de pistão, que foi descrita acima, é conhecido como bomba de pistão em uma linha ou axial, isto é, os pistões giram em torno do eixo, que é coaxial com o eixo da bomba. As bombas de pistão axial são as bombas de pistão mais populares em aplicações industriais. Outros tipos de bombas de pistão são as bombas de eixo inclinado e as de pistão radial. Então a gente tem aqui a bomba de pistão radial axial, de volume variável. Então, o deslocamento da bomba de pistão axial é determinado pela distância que os pistões são puxados para dentro e empurrados para fora do tambor do cilindro, visto que o ângulo da placa de deslizamento controla a distância entre uma bomba de pistão axial, e aí nós devemos somente mudar o ângulo da placa de deslizamento para alterar o curso do pistão e o volume da bomba. Com a placa de deslizamento posicionada a um ângulo grande, os pistões executam um curso longo dentro do tambor do cilindro. Com a placa de deslizamento posicionada a um ângulo pequeno, os pistões executam um curso pequeno dentro do tambor. Então a gente tem aqui o servo do pistão, a saída, a entrada, o tambor, o pistão em si e a placa. Então, conforme eu faço o ajuste, eu tenho mais pressão ou menos pressão pelo distanciamento dos cilindros. Variando-se o ângulo da placa de deslizamento, o fluxo de saída da bomba pode ser alterado. Vários meios para variar o ângulo da placa de deslizamento são oferecidos por diversos fabricantes. Esses meios vão desde um instrumento de alavanca manual até uma sofisticada servo-válvula. Então, a gente tem essas opções para que a gente consiga variar o ângulo dessa placa. Seria isso, pessoal, por essa aula, para a gente completar aí o ciclo de unidade de força, que é aquela unidade que vai gerar para a gente a nossa força, a nossa pressão dentro do sistema, onde ela é composta aí pelo filtro, composto pelo tanque, é composto aí pelos tipos de acionadores que a gente pode estar utilizando, o tipo de bomba, melhor dizendo, que a gente pode estar utilizando. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.